Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, perito especialista em crimes cibernéticos, e infelizmente mais uma vez nos deparamos com um episódio lamentável envolvendo o vazamento de fotos da cantora Marília Mendonça, ou seja, um vazamento indevido que vem causando danos não só a toda a sociedade, mas também aos familiares, porque pessoas que deveriam prestar um dever funcional, um sigilo funcional, acabam por compartilhar esse conteúdo que vaza e começa a correr os comunicadores, serviços de mensagem privada, redes sociais. E a grande questão do público aqui do canal, nós que esclarecemos questões ligadas a direito, tecnologia e investigação digital, é se isso é crime ou não. É preciso deixar claro que nós temos no Congresso Nacional alguns projetos de lei específicos para este tipo de vazamento, ou seja, o vazamento de fotos de pessoas mortas, né, muitas vezes ali após o acidente ou no próprio IML, como no caso, e o fato de existir projeto de lei não afasta a possibilidade da incidência do crime de vilipêndio ao cadáver, que é dolosamente tratar com desdém o cadáver. Nós não podemos desconsiderar que alguém que deveria estar cumprindo uma tarefa consegue parar para fazer fotos e depois divulgar, que não esteja tratando com desdém. De certo modo, há o desdém e essas pessoas podem ser identificadas e responder. Além disso, o funcionário público, é importante destacar, tem aqui o dever de sigilo funcional desde 2000 com a Lei 9983 de 2000, e aquele que revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, além disso, nós temos as punições éticas, nós temos código de ética médica, código de ética de enfermagem ou outros códigos de éticas que podem gerar inclusive o banimento desse profissional dos quadros, se identificado. A família diz que vai conduzir uma investigação, a polícia investiga. O grande desafio é investigativo. Quais as medidas nós temos que tomar diante de um vazamento de um dado pessoal ou de uma informação crítica como essa, ou fotos que não foram autorizadas e que causam transtorno para filho, para familiares e para toda a sociedade? A primeira medida é uma perícia, uma investigação cibernética para identificar em locais acessíveis e não acessíveis por meios convencionais as fontes desse compartilhamento. Eu não posso fazer um pedido genérico ao judiciário, portanto eu tenho que identificar fontes. Uma outra medida é justamente em relação às instituições que cuidaram do caso, em relação àqueles que tiveram contato. O contexto das imagens podem revelar quem seria, em tese, que produziu essas fotos em relação a esse contexto. Feito essa perícia técnica, é preciso uma ordem judicial para, primeiro, identificação dos usuários e, segundo, remoção do conteúdo, podendo inclusive gerar responsabilidade civil para os provedores de aplicação por conteúdos gerados por terceiros, desde que cientes, notificados ou com ordem judicial, aplicativos, redes sociais e sites não removam esse conteúdo. Importante destacar que nós temos o Marco Civil da Internet, Lei 12965 de 2014, que no seu artigo 15 estabelece que os aplicativos e redes sociais devem guardar os registros de acesso à aplicação por 6 meses. Portanto, você que está compartilhando, você que recebeu, você que é moderador de grupo, a qualquer momento você pode ser convidado a prestar esclarecimentos numa polícia, porque é possível quebrar o sigilo judicialmente com ordem judicial, ter acesso a data, hora, IP e fuso horários, chamados registros de acesso à aplicação, e esse IP associar naquele momento, naquele minuto de compartilhamento, atribuído para a sua casa, para a sua residência, para o seu terminal, melhor dizendo, e assim por diante. Então fiquem atentos em relação a isso. Os provedores também são responsáveis se a partir do momento que tiverem, né, indicação e ordem judicial, não tomarem providências para, no âmbito dos limites técnicos, tornarem disponível o conteúdo. E aqui eu cito 3 fontes que a advocacia especializada em direito digital, amparada por um laudo técnico, um perito técnico, tem que seguir. Primeiro, redes sociais, identificar as URLs, e hoje nós temos ferramentas de monitoramento que vão atualizando em relação a ofensas, dados pessoais e direitos autorais. Segundo, comunicadores, mensageiros, WhatsApp. Esse grupo Meta vem dizendo em juízo que não é responsável, que não consegue bloquear conteúdo, porque é criptografia ponto a ponto. Isso não corresponde à realidade. Já existiram processos aqui no Brasil, inclusive na seara eleitoral, em que um conteúdo foi proibido de ser compartilhado. O que dizer então desse conteúdo tão
horrendo, né? Esse conteúdo tão ofensivo que vem sendo compartilhado e as pessoas acreditando na sensação de anonimato. Deve o aplicativo identificar os seus usuários, não pode utilizar esse subterfúgio de que o número telefônico está lá e ele que se entenda com a operadora de telefonia, porque números hoje são criados com uma facilidade extrema, números falsos em dados de terceiros, e deve adotar recursos para que, por ordem judicial, não permita o compartilhamento desse conteúdo. Perícia técnica e a prova técnica simplificada podem provar isso. E a terceira fonte são os buscadores. No caso do Cristiano Araújo, existiu uma ordem judicial para proibir Microsoft e Google de indexar buscas, sites que continham repositório de fotos ligadas ao acidente. Isso pode ser feito, é o direito à desindexação. Nós sabemos que o mecanismo de busca não é uma entidade acima do judiciário, ela foi programada por pessoas e em diversos processos ligados a direito ao esquecimento ou exclusão de dados é possível desindexar. Então a expectativa de quem está buscando esses conteúdos é fazer com que aquilo continue sendo bem ranqueado, é divulgar mais, e a família tem toda a legitimidade amparada por um perito técnico para dar um parecer para o jurídico para então exigir a desindexação sempre que se pesquise o nome de uma personalidade associado a essas fotos. Fica muito difícil a família buscar a remoção de todos os repositórios que encontrarem, razão pela qual uma medida efetiva em relação àquele que é pesquisado por 90% dos brasileiros, que é o motor Google. Então, nesse sentido, o Google tem esse dever de cooperação. Não está apagando história, não está tirando informação da internet, está simplesmente evitando que um dano ganhe proporções inimagináveis. Portanto, se você foi vítima desse tipo de conteúdo, teve um familiar exposto indevidamente ou teve dados pessoais, ofensas vazados, procure ajuda especializada para monitorar essas ofensas em tempo real, a perícia para laudar e um jurídico técnico para tomar as medidas. Primeiro, responsabilizando os ofensores, apurando a autoria e, principalmente, removendo conteúdos com proibição de compartilhamento desse conteúdo. É possível extrair a assinatura digital desses arquivos, encaminhar as aplicações e elas então fiquem responsáveis para não permitir que essa ofensa tão grave continue prosperando. Essas são as orientações. Se inscreve no canal, assim a gente continua produzindo conteúdo. Deixe seu comentário, vem enriquecer o debate aqui comigo e compartilhe. Mais pessoas podem estar nessa situação e querer saber exatamente como pode agir técnica e juridicamente. Obrigado e um abraço.